José Alves Teixeira é casado com Rosana Teixeira e pai da Priscila. Juntos, eles pastoreiam o ministério Novo Pacto Church em Caraguatatuba, São Paulo. José é graduado e pós-graduado na Escola de Treinamento Ministerial e por 10 anos realizou viagens missionárias para a implantação das escolas Rema no estado de São Paulo. Atualmente divide seu tempo sendo comerciante e dedicando-se ao ministério. José tem histórico religioso na magia negra e se converteu em 1986, quando viu Jesus em um culto doméstico. No Aljava, Tex, como também é chamado, participa dos encontros há 2 anos. Agora no LED, José Teixeira. Alô? Uau! Bom, eu vejo que todo mundo trouxe o seu laptop, eu trouxe o meu laptop. Ó. Obrigado, irmã. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu, na verdade, eu não vou fazer nenhuma pregação. No meu caso aqui, seria mais um testemunho. Não é? A minha experiência pessoal com paternidade, ela começa em 1993, quando, junto com o pessoal do Rema, eu estava no 3º ano da escola de treinamento ministerial, e o meu professor, diretor da escola, e também um dos pastores da igreja Verbo da Vida, muito amigo da pastora Valnícia Milhones, ele chega na aula e faz uma pergunta assim para os alunos: por acaso alguém de vocês já ouviu falar em paternidade espiritual? Um olhou para a cara do outro, nem nunca. Ele falou: eu estou ouvindo isso. E sabe o que é interessante? O pastor dele, ele é um americano, Thomas Vermont Dawson, do Texas, né? E ele, com muito amor pelo nosso país, ficou aqui 30 anos, 40 anos. Ele falou: o mais interessante é que o pastor dele, Doug Thornton, ele ligou para Doug, né? Falou: Doug, eu estou ouvindo aqui no Brasil a respeito de paternidade. E ele falou: eu também tenho algo importante para te comentar. Eu estou ouvindo a mesma coisa. Eu acho que eu sou o seu pai. Ele falou: eu acho que eu sou o seu filho. Aí começou um processo de um desenvolvimento de paternidade, em que um não sabia ser pai, outro não sabia ser filho. Mas sabe por quê? Em Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Então, paternidade não é uma metodologia humana, mas é do alto, é de arriba. Ok? Essa aqui é a primeira fase. Nesse processo com Thomas, nós andamos por 5 anos, mais ou menos. Foi momentos assim, especiais para mim. Mas passados 5 anos, ele foi um ex-combatente do Vietnã, e muitos foram acometidos com cânceres, devido a algumas substâncias lá, e ele teve assim uma doença, um agravamento, uma morte repentina. Um homem de 120 quilos, 2 metros e 4 de altura, de 120 passou para 70 quilos assim em 3, 4 meses. E ele teve que rapidamente ser levado para os Estados Unidos novamente. Aí a minha paternidade foi embora, e eu me senti totalmente órfão. E era uma coisa que estava sendo começada, era um processo de 4, 5 anos, mas ninguém acreditava nisso, vivia isso. Começaram a se substituir paternidades por gerenciamento, e isso não se encaixava em mim, eu me senti totalmente perdido. E comecei caminhando nesse sentido, até que um dia, em 2019, eu fui numa conferência, Luiz Hermínio, Campinas. Lá eu conheci o pastor Benê do Projeto Moriá, e conversando com ele sobre várias coisas, sobre os ministros e tal, e ele falou a respeito de um homem chamado Cristiano Miranda, né? Só que quem conhece o Benê, né? Tem um jeitão assim, né? Só que ele anda numa outra vibe diferente lá. Eu falei: umas vibes diferentes, então tá bom, né? Passou batido. Meses depois, eu estava tomando café da manhã, eu e minha esposa, lá fora do café do pastor que ela toma todo dia, né? Estava tomando café, gente, de repente eu estava nada ligado, né?
Eu escutei assim, Cristiano Miranda. Cristiano Miranda, o que é isso? Cristiano Miranda, né? Será que é uma marca nova de pão? Cristiano Miranda, né? E fiquei ali, e continuei conversando com a minha esposa. Acho que passou uns 5 minutos, pai. Eu ouvi Adriano Rente. Falei, esse eu conheço. Adriano Rente, hoje apóstolo. Adriano Rente, ele foi meu aluno da escola dominical em 1990, alguma coisa, né? Falei, esse aí eu conheço. Aí tentei achar no Facebook, eu achei. E aí, Adriano, Teixeira, tudo bom, Ficamos conversando um pouquinho, né? Aí eu falei para ele, vem cá, você conhece um tal de Cristiano Miranda? Ele começou a rir. Eu falei, está rindo de quê? Que foi? Né? Cristiano Miranda é meu pai. É teu pai? Né? Então, rapaz, eu ouvi o nome dele, o Benito tinha falado, mas tinha passado batido, agora veio de novo esse nome. Eu falei, não, cara. Eu falei, é meu pai, se você quer entrar em contato com ele, eu falei, eu acho que tem alguma coisa aí, porque eu ouvi nitidamente, não estava num culto, não, estava na minha casa. E ele falou, espera aí que eu vou dar um jeito. E foi assim, gente, foi 10, 15 minutos. O Cris me chama pelo WhatsApp. Né? E a gente sabe que às vezes alguns ministros são tão difíceis de ter acesso, são tão inacessíveis, né? E ele numa humildade falando assim comigo, né? Estava conversando, tal. Aí ele falou, sou de Taubaté, né? Aí eu pensei comigo, né? Por acaso poderá virar algo bom de Taubaté? Né? Falei, Taubaté, né? Vamos lá, né? Fazer o quê? Né? Pertinho, moro em Caraguatatuba, né? Aí eu vim, nós marcamos. Ele me atendeu e tivemos uma conversa de umas 2 horas, mais ou menos. Aí ele estava desse lado da mesa, eu estava desse lado. Depois de 1h30, com as 2 horas de conversa, ele levanta da mesa assim, bate as mãos na mesa, olha assim para mim, onde é que você estava, meu? Eu falei, eu estava escondido e escolhido por Deus. Assim, e ele me olhando assim, um olho cheio de lágrima, já uma paixão de um pai. Ele falando comigo de paternidade. E agora para mim, o que aconteceu? Eu fiquei numa dúvida, porque há anos atrás, eu tinha falado com Thomas Dawson a respeito de paternidade. Eu falei, e agora? Como é que eu vou ser filho de 2 pais? Eu não estava entendendo que paternidade não é uma pessoa, é um manto. Paternidade é algo celestial, que sobrepõe as pessoas. Mas eu não tinha entendido, eu fiquei com medo de ser infiel ao pai morto. E eu fiquei, não sabia o que dizer. Aí eu falei, acho que pai é só o Thomas. Então eu vou seguir o meu entendimento que eu tenho de se produzir alguma coisa. Aí eu cheguei para o Kiko falou de paternidade comigo, e eu neguei a paternidade dele. Estou falando sério, eu neguei, falei, não, eu não quero, eu sou filho de Thomas Dawson. Sabe o que ele fez para mim? Uma humildade, falou, tudo bom, filho, eu não desisto de você. Que essa ligação não é baseada nesse nível de relação, mas é nesse nível de relação. E eu neguei por um bom tempo. Mas Deus foi tratando comigo sobre esse aspecto. E aquilo foi começando a arder no meu coração. E Deus teve que revelar isso para nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes. Não sou eu quem produzo, eu não fiz por merecer, mas é algo do coração de Deus. Se você tem um coração de filho, Deus tem um pai preparado para você. Aí, com muito jeito, cheguei para ele, o Kiko, está de boa aí, tá? Eu pisei na bola, paizão, posso voltar? Ele falou, do meu coração você nunca saiu, né? E aí, voltei, né, recebi um abraço dele, tenho sido cuidado por ele, e acima de tudo, em questão de honra,
ele tem me honrado. Porque geralmente os líderes pedem honra. Mas a minha marca com ele não foi de ter honrado primeiramente, mas ele ter me honrado. Eu louvo a Deus pela sua vida, pai. Deus te abençoe. Acabou, é só isso. Não tem mais nada não.